Bom, muita gente me pergunta como é que eu faço os testes nos circuitos que eu publico. É que eu tenho uma placa, né, uma espécie de laboratório pronto, que é montado antecipadamente para fazer os testes nos circuitos. E alguns circuitos desses, eles são meio que no chute, né? Às vezes vão meio que no chute, mas a maioria, quando é mais complexo, não. Todos eles são testados. Então o que eu tenho? Um circuito integrado regulador 7812 que fornece 1 ampere para o circuito que eu vou testar. Então eu soldo o componente nessa placa e ela fica uma espécie de pau para toda a obra, digamos assim. Então aqui eu tenho um circuito integrado 7812, esse pino, vou tentar mostrar aqui com a chave de fenda. Esse pino, o 1 é o pino entrada, o pino 2 é referência e o pino 3 é saída. Então, esse é um padrão das fontes desse tipo de regulador. A corrente máxima dele é 1 ampere, mas é o suficiente para testar a maioria dos circuitos. Este é o fio negativo, da alimentação negativa, ou terra, como quiserem. Eu uso também uma chave para poder ligar e desligar os circuitos sem estar torcendo fio e fazendo um monte de gambiarra. Aliás, a eletrônica que não tiver gambiarra não é eletrônica, né? Mas tem algumas que dá para evitar. Essas que dá para evitar é justamente aquelas que não são boas para os componentes. Como a gente sabe, o pino 12 do circuito integrado 7812 é a entrada. E eu vou colocar o fio que vai entrar com alimentação positiva em uma das extremidades dessa chave. E na outra extremidade da chave, que é uma chave liga e desliga normal, eu vou soldar o outro fiozinho. E agora sim, nesta outra parte aqui, eu vou colocar um pouquinho de solda. E para não esquentar a placa aqui, então aqui eu tenho negativo da alimentação, positivo da alimentação. Eu vou soldar mais um fio negativo aqui, que daqui a pouquinho ele vai fazer sentido. Nesse momento, mas é um negativo, não faz sentido. Faz sim, porque eu vou utilizar ele mais para frente. Então essa aqui é a fonte. Toda fonte tem que ter um capacitor eletrolítico logo depois da saída do regulador. E isso aqui eu estou usando aqui um capacitor de 220 microfarad por 50 volts. Ele é polarizado, ou seja, tem posição certa para ser ligado. E aqui está marcando que esse terminal é ligado ao negativo. Então vamos seguir a recomendação e ligar este terminal que é indicado ao negativo. Consequentemente, o outro terminal deve ser ligado ao positivo. Eu tenho
esse capacitor que ele suporta até 50 volts. E aqui eu vou ter só 12 volts na saída. Dá uma boa folga. Isso quer dizer que também, se houver alguma variação, ele vai suportar tranquilamente. Então, estamos quase com a fonte pronta, a fonte de 12 volts por 1 ampere. Qual é a vantagem desse tipo de fonte? É que eu vou poder botar na entrada dessa fonte, até 35 volts. Qualquer fonte que eu colocar, se eu colocar o positivo certinho no positivo e o negativo certinho no negativo, o que vai acontecer? Vai sair 12 volts neste terminal aqui. E aqui vai ter a tensão que tem a fonte. Aqui, ó. Estou fazendo sombra, Aqui entra 12 volts. Aliás, aqui entra a tensão da fonte e aqui sai os 12 volts. Vou colocar um acessóriozinho aqui. Onde é que está meu acessório aqui? Isso aqui não é necessário. É mais um enfeite, mas é útil. É útil. Poderia colocar um simples LED para dizer que está ligado ou não. Mas aqui não. Com essa posição eu vou ter um indicador de tensão e ao mesmo tempo indicador que está ligado. Então vai zerar uma porção de dúvidas até quando o circuito estiver funcionando depois. Vou botar por aqui para poder ver o que está acontecendo. Não é muito costumeiro. Então agora a gente pode ver a questão da fonte. Então aqui eu tenho uma fonte de 23 volts. Essa fonte aqui tem 12 amperes. A gente precisa ver se está funcionando ou não, né? Então, vamos lá. Vou ligar a chave aqui. Aqui marca 11.9 na câmera. A câmera não estabiliza. Vai ficar sempre marcando ali. E eu poderia ainda colocar um capacitor de desacoplamento de fonte para que ficasse uma fonte mais estável. Primeira coisa, desliga a fonte, desliga a alimentação e depois faz a soldagem. E eu vou mostrar em outro vídeo por que isso deve ser feito. Assim aqui nós temos uma fonte de 12 volts com capacidade de 1 ampere. Vamos ligar de novo. Certo? Então podemos desligar. E a fonte está pronta para funcionar. Agora os circuitos de teste. Eu vou desligar aqui, porque eu vou precisar movimentar a placa. Os circuitos de teste com circuito integrado consiste em trabalhar com circuito integrado. E os soquetes são as melhores formas da gente conseguir amenizar despesas com a queima de componentes. Então eu vou mostrar algo aqui. Quem prestar atenção vai ver que eu estou conectando nele um circuito integrado de 14 pinos e o soquete é 16 pinos. Como eu trabalho com mais soquete, com mais circuito integrado de 16 pinos,
então eu vou utilizar, mas eu posso utilizar também para fazer montagem com 14 pinos, com 12 pinos, com 8 pinos, não sem problema nenhum. Então qual é o primeiro passo? Soldar o soquete na placa com todo cuidado, na posição correta, ver que o primeiro ponto de solda não fechou. Certo? O primeiro ponto de solda ali não tinha fechado. Agora aqui fechou. Então o lado de cá é só pontear. Então aqui eu tenho os terminais do circuito integrado para fazer as ligações necessárias. Eu vou completar aqui que o pino 1 do circuito integrado começa a contagem aqui, sempre da esquerda para a direita e de baixo para cima. Aqui tem uma marquinha no soquete, não é por nada não, é aqui que começa a ser observado o detalhe. O circuito integrado ele tem esse chanfro ou uma marquinha, é ali que é o pino 1, então é aqui também que ele deve ser colocado, no caso, né? Agora tem que fazer a mesma soldagem do outro lado, por isso é que eu disse que tinha que mudar. Vamos ver onde é que está o soldador. O processo aqui é o mesmo. Uma soldinha rápida. Pronto. E aí a gente já tem a nossa placa de circuito de testes para circuito integrado. Então aqui eu tenho o fio negativo que eu deixei já preparado, que é para poder fazer as ligações quando for necessário. E o fio positivo é o que sai do circuito integrado. Só faltou fazer essa ligação e daí pronto, não tem mais nada para ser feito a não ser eu passo a mão na frente da câmera e o pessoal aqui reclama, mas é que eu não estou acostumado com esse tipo de coisa. Estou acostumado sempre passar a mão onde eu quero, onde é necessário. Infelizmente as coisas mudaram um pouco e eu ainda não me acostumei com isso. Então aqui eu tenho o fio positivo de saída, o fio negativo de saída e a minha fonte e a minha placa para circuitos de teste com circuito integrado. Vamos ver se está funcionando. Não está, nem liguei, mas eu desliguei a fonte. Vamos fazer um testezinho final aqui. Esse tipo de montagem, esse tipo de placa, ele é importante porque evita muitas vezes ligando e desligando um monte de fio, e aí dependendo da ansiedade, da pressa e de uma série de outros fatores, acaba acontecendo muito erro.
Então vamos lá. Diz que tem 12 volts, 11.9. Eu vou até conferir. Vamos conferir ali. Vamos trazer a máquina da verdade aqui. Trazer a máquina da verdade. Diz que é DC. Lá o displayzinho está marcando 11.9 e aqui também está marcando 11.9. Então não tem nada de errado, está tudo certinho. 11.9 está tranquilo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Como vocês estão vendo aqui, eu não amarrei nada, não prendi nada, está tudo solto. É tudo na gambiarra, mas está funcionando, tá? Quem gostar aí, dá um like, comenta. E esse vídeo já faz parte dos vídeos do Clube dos Canais. Ele vai ser liberado para todos depois que todos os membros do Clube dos Canais tiverem visto o vídeo. Ou seja, quem faz parte do Clube dos Canais vai ver esse vídeo antes dos demais. Um abraço a todos e até a próxima.